Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wellington, mais uma vez aqui com vocês no Não Pare de Ler, essa iniciativa virtual que se propõe a trazer dicas de leitura, né, para quem gosta dessa atividade, que é uma atividade enriquecedora, cultural, intelectual, muito importante. Eu acho que muito importante nos dias de hoje que nós tenhamos esse apego, esse gosto, esse desejo de se autoconstruir cognitivamente, mentalmente, intelectualmente, culturalmente, através da leitura. E como eu disse num vídeo passado, qualquer tipo de leitura é válida, qualquer tipo de leitura é enriquecedora do mundo objetivo e subjetivo das pessoas, é algo que transforma, que acresce, que potencializa a intelectualidade, o senso crítico, a visão de mundo daquele que se propõe a essa atividade tão maravilhosa que é a leitura. Mas no último vídeo eu falei das 4 perguntas para uma boa leitura, né? Hoje eu queria falar algo também complementar sobre texto, né? O que é um texto? Para que nós tenhamos sucesso na prática da leitura, acho que é interessante, é importante a gente ter bem claro na nossa mente o que é um texto. Um texto é uma mensagem com sentido completo que sai de um emissor para um receptor sobre um referente, né? É necessário que haja numa mensagem textual a pessoa que fala, com quem se fala e sobre o que ou sobre quem se fala, não é isso? Para que nós venhamos a ter um aprendizado, para que nós venhamos a ter um proveito sobre a leitura de qualquer texto, é interessante que nós venhamos a começar por aqui. Também precisamos entender que o texto, ele pode ser um texto verbal e não verbal. Ele pode ser algo literário e não literário. Existem os textos literários e existem os textos não literários. Existem os textos verbais, escritos ou não, e aqueles que não são escritos. Você está vendo aí atrás de mim um quadro. Este é um exemplo de um texto não verbal, é uma imagem. Mas quando você se propõe a olhar atentamente aquela imagem vai te trazer uma mensagem completa de um campo, de alguém colhendo ali na beira de uma estrada, e isso tem uma mensagem para você. Pode ser que não seja a mesma mensagem que tenha para mim, pode não ser a mesma mensagem que tenha para outra pessoa, mas tem uma mensagem específica para todos e uma mensagem mais diluída, dando margem à subjetividade de qualquer pessoa de entender aquilo que quer, ou aquilo que está já impresso na sua alma, na sua mente, não é isso? Mas tem o texto literário, né? Estou aqui com este livro que ainda vamos falar sobre ele. Eu estou só a cada texto que esse vídeo também é um texto, né? Verbal, não escrito, mas um texto. Eu venho falando desse livro já há alguns textos, vídeos passados. Ainda não entramos no assunto, mas estamos tentando traçar aqui um caminho, dando dicas sobre como começar a ler, né? Nós falamos das 4 perguntas para uma boa leitura no vídeo passado e hoje nós estamos falando sobre texto. O texto, ele traz uma mensagem completa, ele vai estar também dentro de um contexto que você precisa também entender sobre contexto para ter um bom proveito da sua leitura. Qual o contexto em que aquele texto foi escrito? Qual o pano de fundo? Pode ser um tempo histórico, pode ser um tempo político, um tempo econômico, né? Sobre o que esse texto vai falar. Pode estar muito ligado, aliás, vai estar muito ligado ao seu contexto, não é?
E também há algo chamado intertexto, em que o texto, além de ter o seu contexto, pode apresentar o seu intertexto. O que é o intertexto? Dentro de um texto, eu posso fazer referências a um outro texto. Então isso vai ser um intertexto. Então, para não ficar muito confuso e simplificando aqui um pouco mais, para que nós venhamos ter proveito numa boa leitura, precisamos saber o que é um texto. Um texto pode ser verbal ou não verbal, literário ou não literário. Esse texto vai estar dentro de um contexto. Esse contexto pode ser um tempo histórico, pode ser um tempo político, uma situação política, pode ser uma situação social, pode ser uma situação religiosa, pode ser um tempo em que as coisas eram pensadas de formas diferentes de como são pensadas hoje, e isso pode influenciar totalmente a sua leitura. Você não entender o contexto em que o texto foi escrito. Você também precisa perceber que pode haver intertextos, referências do texto, referências de um outro texto dentro daquele texto específico que você está lendo. Então, é algo simples que nós devemos ter sempre em mente, né? O contexto também, fazendo aqui uma inferência a mais, vai ser útil que você, para entender o contexto, você tenha também conhecimento de outras situações. Para construir o conhecimento daquele texto que você está lendo, você já deve ter também um conhecimento prévio de outras situações ou de outros textos com relação àquele tema. Isso vai te ajudar bastante. Não que você tenha que ter, porque vai que é o teu primeiro livro. Como é que você vai ter referência de um outro texto, a não ser que esse texto seja um texto não verbal? Talvez você viu na televisão, você viu num quadro, você ouviu numa música, você já leu outros textos que vão te auxiliar na leitura daquele texto. Quando nós estivermos falando diretamente sobre o Tartufo ou o Impostor de Molière, nós vamos entender essa questão do contexto, né, e do intertexto. Molière, nesse livro, ele vai fazer referências à sua época, ao contexto da sua época, e provavelmente ele vai fazer inferências no seu texto de um outro texto. Então ele vai estar aplicando o intertexto, ok? Mas vamos a cada vídeo tentar destrinchar isso. Você também fique à vontade para assistir esses vídeos. Já estamos no terceiro vídeo, que estão postados ali no IGTV do Instagram ou no canal Não Pare de Ler no YouTube. Tá? Vai lá, deixa a sua opinião, dá o seu like se você gostou ou não. Você é livre. Eu vou entender também, vou tentar compreender a sua opinião, o seu texto, para melhorar o meu texto, ok? Então é isso aí. Estamos em 31 de dezembro de 2018. Tenha uma boa noite de passagem de ano novo e fica aqui a minha orientação, meu conselho, a minha ideia, o meu texto. Não pare de ler, ok? Tchau.